Por que a reforma tributária é maléfica para a sociedade brasileira? O problema é que a reforma tributária ela está sendo constituída antes de se fazer uma mega reforma de gastos públicos do Estado brasileiro, que é gordo, pesado, inchado e pesa nos nossos bolsos, de nós, pagadores de impostos. Ou seja, antes de fazer uma reforma tributária, deveria se estar discutindo uma grande reforma administrativa para enxugamento de cargos e salários, para enxugar cargos, para enxugar benefícios, privilégios das elites do funcionalismo público, da elite política e das elites do judiciário. Por quê? Nós temos hoje um dos judiciários mais caros do Brasil. Nós temos hoje uma elite política, uma classe política que ganha mais até mesmo do que países desenvolvidos na Europa. E nós temos hoje também uma classe do funcionalismo público, essa classe toda aí de servidores, que também está muito mal acostumada a essa história de permanecer na profissão independente do que aconteça, independente do seu desempenho, eles não podem ser demitidos, uma série de regalias, aposentadorias garantidas, aposentadorias gordas, depois que é aposentado aquela pessoa, né, que trabalhou ali para o sistema público, ela tem direito a ter reajustes conforme os reajustes que estão acontecendo para quem está na ativa. Então tem uma série de distorções, de problemas que precisam ser corrigidos na esfera pública brasileira antes de se fazer uma reforma tributária. Qual que é o problema hoje? Como a reforma tributária ela está sendo construída, arquitetada, pensando-se no nível de gasto público que tem-se hoje e que isso vai aumentando, vai escalonando ao longo do tempo, não está se pensando em fazer um enxugamento dessa máquina estatal, então está se pensando em um nível de tributos realmente que vai ser maior. A lógica é essa, gente, não existe nenhuma matemática aí maluca para poder dizer que vamos pagar menos impostos, porque não vamos. O que vai acontecer é que alguns setores que hoje pagam mais impostos, como por exemplo a indústria, vai ter ali algum tipo de ajuste que vai começar a pagar um pouco menos de impostos. Outras searas que pagam menos impostos hoje vão passar a pagar impostos mais elevados. Mas no total, no líquido, a gente não está observando isso porque as coisas não estão sendo bem discutidas, bem estudadas. Mas de forma líquida, no final, nós vamos pagar mais impostos. Então, principalmente em cima de alguns serviços, que são serviços que a população paga impostos para, em tese, ter acesso, como, por exemplo, saúde e educação, e vão ter que começar a pagar mais impostos para acessá-los na esfera privada. Então, além de pagar um imposto mais alto por uma coisa que já é uma porcaria que o Estado brasileiro não consegue entregar direito, ele na esfera privada vai ter que pagar mais imposto. Por exemplo, em cima de um serviço de um médico, vai ter aumento de impostos. Então, existe aí uma série de camadas nessa reforma tributária, embora o único benefício que exista nela é a questão de simplificação, de unificar impostos municipais, estaduais e federais em um único imposto, o IVA, o Imposto de Valor Adicionado. Porém, isso significa, gente, mandar todo o dinheiro de impostos para Brasília. Já é ruim pagar imposto até para um município, porque a gente não tem controle nenhum que aquilo ali vai estar realmente de volta para a sociedade, para os cidadãos. Imagina mandar tudo para Brasília. E Brasília, os políticos de Brasília vão decidir o que fazer com o seu dinheiro. O governo federal vai decidir o que fazer com o seu dinheiro. O que você prefere? Mais dinheiro no seu bolso ou você mandando dinheiro para Brasília para os políticos de lá decidirem o que fazem com o seu dinheiro? Pois é, começa a observar, por exemplo, na sua nota, quando você vai ao supermercado, quanto de imposto você paga em cima de cada produto. Ou quando você recebe uma nota fiscal de uma encomenda que você pediu para chegar em casa. Repara lá quanto de imposto você paga. Tem produtos de impostos exorbitantes, tá? Para mim já é um absurdo pagar imposto, mas quando você observa ali 15%, 20%, 30%, 40%, tem produto que chega a 60% de imposto, principalmente se for importado. E você acredita que vale a pena pagar aquilo tudo de imposto para o Estado te expropriar, pegar o seu dinheiro e dizer que ele vai distribuir para ter mais bem-estar social, para fazer o bem, para reduzir as desigualdades? Que desigualdade é essa que o Estado está reduzindo? Se ele tira o dinheiro de você, ele te expropria, ele te rouba de forma institucionalizada, de forma legalizada, não é? Bonitinho. Mas é isso que, no fim das contas, que o Estado faz. Ele tira o seu dinheiro do seu bolso, do bolso da sua família, para poder centralizar e dizer o que vai fazer com ele. E aí, na hora que você precisa de um serviço que o Estado clama que ele vai te prover saúde, educação e segurança, principalmente, e até mesmo outras coisas como infraestrutura, na hora que você vai utilizar os serviços são precários, os serviços não atendem a todos, e aqueles que atendem, aqueles que são atendidos, também têm aí as suas problemáticas, os seus problemas, as suas reclamações. Então, se você quer ter
saúde de qualidade, você precisa ir para o sistema privado, talvez pagar um plano de saúde ou enfrentar aí, cada vez que você tenha algum evento de saúde, bancar tudo do seu bolso. Ou então você quer uma escola boa para os seus filhos, uma universidade boa para você estudar, você vai ter que se preparar para pagar por isso. E se você quer, por exemplo, segurança, o Estado te provê segurança, você se sente seguro num dos países que tem a maior taxa, né, uma das maiores taxas de homicídio a cada 100 mil habitantes no mundo? Pois é, então o Brasil é este país e nós não estamos falando só de homicídios, nós estamos falando também de uma alta taxa de criminalidade, ou seja, crimes como furto, roubo acontecem aqui aos montes, a sociedade não está segura. Então o Estado já não consegue entregar aquilo que ele promete que vai te entregar. E para você ter isso, você precisa pagar do seu bolso, mas você vai pagar impostos ainda mais caros para o Estado continuar fazendo porcarias com o seu dinheiro. Não te devolve aquilo, você tem que pagar no particular quando pode, porque tem gente que não consegue, principalmente as famílias mais pobres. Elas não conseguem pagar tudo no particular e ficam expostas com saúde precária, educação de baixa qualidade e segurança, então, nem se fala. Então, o que você prefere? Pagar aquilo tudo de impostos que você está vendo ali nas suas notinhas no dia a dia? Ou você reter esse dinheiro e você decidir o que você mesmo faz com esse dinheiro? Ter mais condições de pagar pelos serviços de melhor qualidade para você e para sua família. É isso. A reforma tributária significa que vai tirar mais dinheiro do seu bolso, mais dinheiro das famílias, vai centralizar tudo ali nos políticos em Brasília para eles decidirem o que fazem com ainda mais dinheiro. Ou seja, estamos dando ainda mais importância a políticos, não é? A pessoas que têm esse poder concentrado hoje, que já é demasiado, e elas vão concentrar ainda mais poder. Então, a reforma tributária hoje, ela é super maléfica para a sociedade brasileira. Ah, Paloma, vai simplificar o cálculo de impostos, vai ficar melhor para as empresas. Sim, vai simplificar, mas às custas da sociedade. Então, antes de falar em reforma tributária, se esse fosse um bom governo, se o governo Lula fosse responsável, se ele fosse um governo comprometido de verdade com a sociedade e com os mais pobres, que é o que ele clama ser o pai dos pobres, ele de fato estaria preocupado hoje em enxugar o Estado, para que esse Estado deixe de ser gordo e pesado e deixar que as famílias mantenham mais dinheiro nas suas contas bancárias, sob a sua tutela para decidir o que fazer com o seu dinheiro no dia a dia, conforme as situações que apareçam, conforme o seu planejamento familiar, e não mandando ainda mais dinheiro para Brasília para político ficar decidindo o que faz com o nosso dinheiro. E ainda por cima, temos que pagar dobrado. Porque se paga impostos, não se usa a coisa pública, porque a coisa pública é escassa, é muito precária, e aí tem-se que pagar no privado. Isso para quem pode, meus caros, porque muita gente, nem somente os mais pobres, às vezes até uma pessoa de classe média, dependendo do tipo de serviço, ela não consegue acessar, porque fica muito caro, ela não vai ter condição de bancar aquilo tudo, porque a pessoa já está tendo ali uma carga tributária altíssima em cima de renda, em cima de consumo, e vamos ter sim uma carga tributária que no fim, gente, por que esses políticos estão correndo tanto? Por que o governo Lula liberou tantos milhões agora, recentemente, né, bilhões, para emendas parlamentares? Justamente para poder, né, comprar uma base para votar a favor dessa reforma tributária, que é uma reforma que vai favorecer, sim, o poder do governo central, o poder do governo federal. Então, quem está lá hoje vai se favorecer, quem estiver lá futuramente também vai se favorecer, porque vai ter um orçamento maior para gerir. Ou seja, mais poder concentrado nas mãos de políticos. Olha que bela porcaria.